Já pude assistir a nova obra Nada, e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Nada conta a história de Ana. Ana vive normalmente e pacificamente nos centros urbanos. Entretanto, ela tem uma irmã, Teresa, que constantemente, nos períodos atuais, passa a viver uma série de psicoses e surtos, em sua mente, principalmente vendo imagens de seus pais que já se foram. Assim, Ana tem que ir morar com Teresa nos campos rurais e começa a perceber uma série de coisas estranhas nos mesmos. Afinal, será que Teresa se recuperará dessa doença e a região que ela habita em um geral, com diversas pessoas também alegando certas anormalidades, ou não? Nada conta a história, de Ana e toda a sua vida nesse centro rural, que ela vai viver com a sua irmã. Entretanto, é um filme que é bastante abstrato, eu diria. É justamente um longa produzido no Brasil, um longa brasileiro nacional, mais uma vez prestigiando o cinema nacional. E ele justamente conta essa história meio pária, uma história meio singular. Eu diria que é uma história única de certos aspectos. Porque justamente acompanhamos Ana e sua irmã, Teresa, nessas condições de vida mais pacata, sem tanta interação com o mundo, Acaba sendo um longa, justamente como o nome propõe, nada, Várias cenas, você sente o nada. O nada aqui, além de ser uma palavra que tem a ver, em questão narrativa, A narrativa aqui é sobre esse nada que está a vida de Teresa, também tem uma questão em sua forma, A forma como o filme é feito. Então acompanhamos, aqui uma série de incidentes nos seus dias a dias, Elas vão vivendo nesse ambiente rural e pequenas coisas não tão chamativas assim vão acontecendo. Por exemplo, Ana tem que andar cerca de 15, 20 minutos para chegar em uma região que tem internet, porque uma certa antena que aparenta afetar a população ali, tá ligada, ela vai para uma certa região lá, anda 15, 20 minutos para conseguir sinal de internet e acompanhamos toda a sua jornada, Cerca de 15, 20 minutos acompanhando as árvores, o ambiente, esse ruralismo e esse nada que o filme propõe em si. Afinal, as situações aqui são bem pontuais. Ana percebe que essa ruralidade, até mesmo ela, vai acabando. Então o filme que começa com nada, os primeiros 30 minutos, 40 por aí, com pouco conteúdo, pouca inventividade, um slow cinema, ele vai se deteriorando por completo conforme a narrativa vai avançando. Porque é um filme, um longa, uma obra que quer contar pra gente, quer nos mostrar como a ruralidade, esse senso mais calmo, mais pacífico, constantemente é atacado hoje em dia, Essa antena que afeta a vida das pessoas, inclusive de Teresa, que pode estar tendo essas séries de doenças psicológicas por causa dessa antena, e a população rural em geral também, é justamente para mostrar como o urbanismo pode atacar um indivíduo. Teresa relata constantemente ver pessoas que já morreram em imagens novas, assim como a internet pode fazer com qualquer indivíduo, Não somente ela, mas toda a população que vive nessa região. E é muito interessante como o longa aborda isso, Essas pessoas que são atacadas por uma antena, Algo nada explorado no início do filme, Você acompanha os primeiros primeiro ato, do filme, primeiro 40 minutos, pensando que vai ser um filme, uma obra sobre justamente essas doenças psicológicas, e a transposição delas para o sertão, dificuldades, nessa ruralidade, mas não, na verdade é o oposto. São as dificuldades de se viver no urbanismo, um urbanismo que através de aparelhos como telefones, etc., permitidos através da antena, servem justamente como quase uma doença, Você consegue ver pessoas mortas vivas. E também você consegue lembrar de tudo com o aparelho telefônico, uma situação que acontece com um dos personagens. Então a narrativa segue por esses caminhos, esses caminhos mais metafóricos. Não é um longa que justamente tenta explicar e ser totalmente explicadinho, como a gente está acostumado hoje em dia. Esse é o maior charme de nada,
a maior qualidade da obra, porque ele não tenta explicar e ele abre a metáfora para você como público. Então ele deixa bem nítido que essa antena está fazendo mal para essa população, mal psicológico, neurológico, né? Tá afetando eles constantemente e justamente afetando com uma série de elementos que a internet pode fornecer pra gente, né? Pessoas mortas voltando e também pessoas se lembrando de tudo no sentido cheiro, né? Não tendo acesso ao olfato, algo que só a internet pode prover com somente imagens, né? A gente não sente o olfato também na internet. Enfim, é um longa que alimenta essa discussão sobre os perigos do urbanismo, né, e de pessoas extremamente alienadas, né, por esse meio que se tornou a internet, né, o acesso ao digital, né. As pessoas têm essa antena e elas ficam totalmente paranoicas, né, principalmente as pessoas que já viviam nessas condições rurais. Elas não entendem muito bem o que está acontecendo e aparentam ser as mais afetadas. Ana mesmo quase não se sente afetada, né? Acaba por ser um longa que fala justamente dessa dificuldade das tecnologias em relação ao indivíduo. A direção, como eu já estava dizendo, ela atua nesse âmbito mais ímpar, né? Porque ela justamente é extremamente lenta, extremamente bem construída e não tem pressa para nada, assim como o título do filme propõe. É um filme sobre nada por grande parte das vezes. Esse nada que corrói constantemente os nossos imaginários. O nada aqui em nada, justamente, seria justamente como hoje em dia nós temos diversos objetivos, por assim dizer. Nós não ficamos parados, né, nessa sociedade interligada. Estamos conectados 100% do tempo e temos coisas a fazer 100% do tempo. Então, a disponibilidade para o nada seria nula. Diferentemente desses lugares mais rurais, né, mais pacatos, que justamente o nada que se incorpora, né, nesse cotidiano. Tem vezes que você vai parar, ficar sentado numa moitinha ou numa varanda e ficar lá apreciando a vista, etc. Mas isso reservado para esses lugares que até mesmo os próprios, como o filme mostra, estão sendo atacados, né, através dessas antenas, desses aparatos digitais. Afinal, onde que podemos descansar hoje em dia? Talvez em lugar nenhum, né, no nada. Então tudo aqui tem esse ar mais pacato, né, mais calmo, uma câmera que se move muito menos do que ela costumaria se mover, né, tanto no cinema nacional quanto no cinema internacional. É uma câmera que acompanha os personagens, mas da maneira mais lenta possível. Você se sente praticamente andando com a câmera. Você sente o acompanhar, né, o pisar dos personagens em tela, né, lento, cotidiano, pacato, como se você estivesse naquelas mesmas condições. Isso sem citar a qualidade sonora do longa, que justamente ao se propor ser esse aparato, né, essa viabilização entre o urbano e o rural, acaba por ter um som ambiente extremamente bem construído. Tudo ali é calmo até chegar a antena, que faz um barulho insuportável, né, arrebatador em relação a todos que estão ali. Até modifica certos aspectos do filme, né, deixando ele um drama inicial com um aspecto de terror, né, horror. A antena parece ser uma espécie de monstro naquela região, e talvez até mesmo seja. Enfim, nada, apesar do título, é um filme que fala muitas coisas. Fala dessa disparidade entre o urbano e o rural e também relações familiares dessas duas personagens. Duas personagens que aparentemente não sabem se entender, mas justamente por essa região que elas vivem, né? Enquanto Ana vive no urbano, Teresa vive no rural. As duas estão meio deslocadas de suas naturalidades, né? De seus habitats naturais. E Teresa é a mais comprometida, junto de todas as pessoas desse ruralismo. Elas não entendem o que está acontecendo e talvez nem mesmo seja compreensível uma antena com aquele barulho ensurdecedor estar naquela região. Mas é assim que as coisas acontecem. O rural, aqui em nada, e talvez na vida real, não existe mais. Então, para nada, eu vou colocar aqui uma nota 8 de 10. É um filme que eu gostei bastante. Ele propõe essa discussão que não está em voga, ninguém está falando sobre, mas que as pessoas deveriam. Deveriam porque o rural justamente está acabando, né? Essa antena que ataca o tudo, essas simbologias em tela que falam muito mais do que o título propõe. Essa fotografia que consegue te ambientar
em uma pequena região rural também. Afinal, é um filme que fala sobre os casos abruptos do urbanismo centralizado, né? Esse urbanismo forte que devasta todas as regiões, mas também fala da relação familiar dessas duas irmãs que não se entendem, justamente pelas regiões que elas mesmas vivem. Uma é afastada da outra regionalmente, mas também moralmente e socialmente, né? São duas pessoas que vivem em condições completamente diferentes, apesar de ter o mesmo laço familiar. Fazendo assim com que, no final, nada se torne uma experiência bastante prazerosa, eu diria. É um filme que trabalha na calmaria, no senso de nada estar acontecendo, mas muita coisa acontece com esse nada. A calmaria aqui é que impera. Porém, quando não há calmaria, há sons ensurdecedores e até mesmo assustadores de uma antena que constantemente em tela é filmada e fotografada como um monstro do urbanismo, um monstro do desenvolvimento urbano, justamente. Mas é isso. E aí, vai assistir o filme? Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!